Estamos de volta do intervalo WW, conosco agora participando do programa Mário Braga, analista de geopolítica para a América Latina da RAIN, a plataforma global de risco político. Mário, obrigado por estar conosco, boa noite. Boa noite, William, boa noite, Lourival, é sempre um prazer. Colômbia, prometi para vocês que era o assunto desse segmento agora. Vamos a ele então. Abelardo de la Espriella, o Tigre, venceu nesse domingo o segundo turno da eleição presidencial da Colômbia, consolidando o que a gente verifica só por a cor no mapa. Uma guinada regional na América do Sul, pelo menos. Latina, a gente precisa meter o México aí, é outra história. Um crescente descontentamento com segurança pública e economia, em parte, explicam o que está acontecendo. Nossa enviada especial a Bogotá, Luciana Tadeu, com as últimas informações. Confira. De acordo com a apuração preliminar, o candidato da direita, Abelardo de la Espriella, foi o vencedor das eleições. Com praticamente 100% das urnas apuradas, ele obteve 49,6% contra 48,7% para Iván Cepeda, candidato da esquerda, apoiado por Gustavo Petro. A diferença foi de menos de 250 mil votos. Essa contagem inicial, baseada em fotos das atas que totalizam os votos das mesas, ainda não é o resultado oficial, mas costuma coincidir com a apuração definitiva realizada pelo Conselho Nacional Eleitoral. Esse resultado final pode demorar até 3 dias. Mas de la Espriella já discursou como presidente eleito. El pueblo colombiano me ha confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente de la República de Colombia. Advogado e empresário de 47 anos, ele nunca ocupou cargos públicos e foi eleito com as promessas de exterminar os grupos armados e construir mega prisões na Colômbia. Depois de participar de uma caravana dentro de uma cabine blindada na cidade de Barranquilla, de la Espriella disse em um discurso que vai governar para todos os colombianos. Ele também pediu que Cepeda e Petro reconheçam os resultados eleitorais para não provocarem um incêndio social no país. Mas Cepeda anunciou nesta segunda que sua equipe fez mais de 57 mil reclamações sobre a apuração que precisam ser verificadas pelos juízes eleitorais. Nuestros testigos, nuestro equipo de seguridad electoral ha presentado 57.189 reclamaciones que nos facultan y que obligan a los escrutadores, a los jueces escrutadores y juezas a verificar estas alegações. Senador de 63 anos, Cepeda teve um papel importante em negociações de paz com grupos armados do país e prometeu durante a campanha dar continuidade às políticas sociais do governo Petro. Ele pediu tranquilidade na espera pelos números definitivos e indicou que somente depois disso anunciará seu reconhecimento dos resultados. Líderes de direita e autoridades já parabenizaram de la Espriella pela vitória na apuração preliminar. A gente consegue ver que tipo de padrão, fora a claríssima, né? A gente viu isso acontecer no Chile, Mário, na Argentina, a gente viu isso, boa medida, estamos vendo isso no Peru, agora na Colômbia e o Brasil também. As pesquisas indicam um eleitorado claramente rachado ao meio, com pouco espaço a qualquer candidato fora os dois lados do espectro político, tá? Agora, eu sou um adepto daquela frase, a vingança da geografia, que significa, é o título de um livro muito famoso, muito lido, escrito pelo Kagan nos Estados Unidos, que diz o seguinte: no fundo, o que predominam são as condições históricas, culturais, econômicas e políticas locais. Elas são determinantes e elas são diferentes. Se a gente considera todos esses países, eu estou colocando o Brasil no meio disso aí também. Porém, qual seria o denominador comum, se ele existe na sua análise? Perfeito, William. Eu ia trazer exatamente para esse ponto de tentar entender de que maneira existe um padrão comum que a gente pode tentar enxergar na região, claro, com as suas especificidades e as diferenças entre os países.
mas o que a gente tem visto ao longo dos últimos ciclos eleitorais, das últimas décadas, é esse balanço de um lado para o outro do espectro político. Eu acho que a gente não pode colocar isso na conta de uma mudança ideológica, de um eleitorado que está pendendo da direita para a esquerda como se fossem as propostas pragmáticas ou propositivas de um lado ou outro do espectro político. E aí, quando a gente tenta entender o que tem de comum na região, eu acho que a gente está falando de países que, com diferentes ritmos de crescimento econômico, diferentes níveis de atividade, seja agrícola, industrial, mas que tem ainda uma deficiência muito grande na prestação de serviços públicos, na capacidade de transformar uma riqueza de exportação de commodities em melhora de qualidade de vida, países que estão em rankings lá embaixo em relação à corrupção, em relação à distribuição de renda. Então, são países em que os governos, quando chegam ao poder, acabam tendo tanto uma capacidade, seja fiscal, seja propositiva, de transformar políticas públicas em melhora de qualidade de vida. E aí a gente pode fazer um parêntese, por exemplo, para o que foi o boom de commodities dos anos 2000, que aí a gente tinha uma tendência muito forte global que favorecia, né, aquela ideia de que uma maré alta levanta todos os barcos, mas tirando esses ciclos, super ciclos, ou que vão afetar de uma maneira positiva todos, a gente tem a cada 1 ou 2 ciclos eleitorais uma dissatisfação muito grande do eleitorado, levando eles a punir o incumbente. Então, quando há 8 anos atrás a pergunta era tem a maré rosa, né, a famosa pink tide na América Latina, se tratava de uma maré em favor da esquerda, na verdade a gente tinha um conjunto de governos de direita que não tinha sido capaz de entregar resultados e, por isso, os eleitores estavam dando uma chance à oposição de chegar ao poder. E eu acho que agora que a gente vê com essas sucessivas eleições de líderes de direita, e como você bem destacou a questão tanto economia quanto segurança, é o encerramento desse ciclo, esse descontentamento com a incapacidade de entregar resultados e os eleitores migrando para uma alternativa agora à direita. Vamos pegar um fator que é relativamente novo nesse contexto, chamado Trump. A gente viu Trump diretamente envolvido na eleição da Argentina, de forma concreta mesmo, um empréstimo um pouco antes de eleições legislativas que praticamente salvaram a eleição nesse sentido. Os argentinos votam com a cabeça no câmbio, né? A gente vê o empenho com que ele sai por aí proclamando que este ou aquele são os candidatos da sua preferência, com resultados dúbios, dependendo do país. É Trump que está conseguindo isso na América do Sul? De uma forma indireta, sim, porque os dois denominadores comuns que eu vejo são a questão da segurança, né, ou da insegurança, da alta criminalidade, e a questão de busca de uma prosperidade, de uma solução individual e não de soluções coletivas que se esgotaram. E nos dois casos, o Trump tem sim uma incidência direta ou indireta. No campo da segurança, a projeção de poder dos Estados Unidos sobre a região, a tese dessa projeção, é a da designação dos grupos do crime organizado como terroristas para justificar uma abordagem militarista na projeção de poder sobre a região. E essa é uma tese a qual os candidatos de direita aderiram, né, como uma forma de responder à angústia, à sensação de vulnerabilidade da população, das populações. E isso permeia todas essas eleições e a próxima eleição no Brasil também. E no campo assim da questão socioeconômica, as pessoas se cansaram de apostar na saúde pública, na educação pública, como meios de ascensão social, de melhoria das condições de vida. E vem uma maré também ideológica de um protestantismo, de igrejas evangélicas, de um pensamento mais individualista e da prosperidade como marca da salvação, em que as pessoas estão... e aí vem os aplicativos, né, a redução drástica de ofertas de empregos com carteira assinada, de empregos formais, que sempre foi um problema, a informalidade sempre foi muito alta nos países, mas agora com uma solução dos aplicativos, que a esquerda não consegue entender, é contra, porque tem as bases sindicais que são prejudicadas por esse movimento, e aí tem toda uma população mais pobre
que vê nos aplicativos, nesses empregos, nesses trabalhos que são oferecidos, uma possibilidade de empreendedorismo e de prosperidade. Então, tudo isso e essa prosperidade, esse empreendedorismo, também se reflete na visão e na imagem do Donald Trump. Então, nesses sentidos, acho que há uma correlação. Se a gente pegar o caso específico da Colômbia, Mário, a gente tem que lembrar do Plano Colômbia. Talvez tenha sido o maior envolvimento militar direto americano no combate ao narcotráfico que a gente tem notícia até hoje. Mesmo considerando esses ataques a embarcações, tanto no Pacífico quanto no Caribe, mesmo considerando as operações, por exemplo, recentes na Venezuela. No resultado é o seguinte: nunca foi tão grande a produção de cocaína na Colômbia como agora, depois, inclusive, das negociações pela paz, como dizia agora que está deixando o posto o Petro. Se a gente pensar nas operações militares americanas na fronteira com o México, que tem um caráter duplo, tanto imigração quanto narcotráfico, e pensar na classificação de grupos brasileiros como grupos terroristas, nós estamos diante de uma outra dimensão, no que eles consideram que é essencial que seja feito em termos, porque para eles é uma questão de segurança, o crime transnacional. O que a gente pode esperar das relações da Colômbia com o Brasil, considerando que a cabeça do cão, aquela parte da geografia da Amazônia, onde Brasil e Colômbia formam uma fronteira completamente porosa, cheia de rios onde passa a pasta básica da cocaína para um lado e o combustível para fabricá-la do outro. O que a gente pode esperar? Pois é, eu acho que o que vai se desenhando é um tabuleiro que é muito favorável aos objetivos de segurança norte-americanos na região, como o Lorival estava dizendo, a questão da militarização, né, desse enfrentamento às drogas. A gente já viu operações em conjunto, primeiramente no Equador e agora mais recentemente na Venezuela, matando o líder do Tren de Aragua. Então, já era esperado que, havendo essa guinada à direita na Colômbia, a gente teria um alinhamento e aí, em vez da gente pensar em, por exemplo, que seriam ações unilaterais norte-americanas, um maior tipo de cooperação, parceria, e aí, assim, a atuação seja de operações conjuntas, de equipamento, treinamento, ou mesmo tropas americanas em ações pontuais. E eu acho que quando a gente tem a designação dos grupos brasileiros, apesar de não ser ou o cenário mais provável, ou por onde eles talvez devam começar esse tipo de enfrentamento, vai criando as condições para que, especialmente em áreas de fronteira, essa questão dos acampamentos, dos grupos ou das rotas do tráfico que são transfronteiriços, passam a se tornar alvos dos Estados Unidos. Pensando que a gente tem as eleições no Brasil agora em outubro e que há a possibilidade de haver uma mudança para um governo que seja ainda mais que seja alinhado à Casa Branca nessa frente de segurança, talvez os Estados Unidos esperem esse resultado para algum tipo de ação em território brasileiro. Mas caso não haja uma predisposição do governo brasileiro de atuar em conjunto, de demonstrar interesse em um enfrentamento mais forte, como o Washington espera, eu acho que a gente não pode descartar que, exatamente como você está dizendo, nessa região, os Estados Unidos decidam, em conjunto com os países ali da Amazônia, além do Brasil, ter algum tipo de ação mais contundente e que não esteja necessariamente alinhado com o que a gente é planejado ou que é desenhado pelo governo, especialmente do presidente Lula em Brasília. Por último, Lorival, que conselho será que a Giorgia Meloni daria aos prezados colegas, chefes de governo de Estado sul-americanos, que são muito empolgados com Trump, candidatos também muito empolgados com Trump? Ela foi até aqui uma das principais vozes da Europa a favor do Trump, passou a xingá-lo nos piores termos. O que será que ela tem na cabeça? Não, é porque o Trump ele exige um alinhamento absoluto, né, e automático dos seus aliados, né? E a Giorgia Meloni ela assumiu posturas na Itália. A última delas que irritou profundamente o Trump foi de não apoiar a guerra contra o Irã, não querer ajudar, né, a reabrir à força o Estreito de Hormuz. Ela acompanhou a tese dos europeus de, uma vez negociada e resolvida a questão, eles iriam depois ajudar no escoltamento,
na desminagem, assim por diante. E o Trump, ele vai exigir essa fidelidade, obviamente, com muito mais rigor do que daqueles que não são tão próximos dele, né? É por isso que a Giorgia Meloni é apenas a última que experimentou isso que é famoso no Trump, que ele trata muito pior os amigos do que os inimigos, né? E que ele acaba transformando em inimigos. Então, qualquer desses presidentes precisa saber que, se um dia eles precisarem, por razões internas, discordar do Trump, frustrar o Trump, eles serão tratados com muita violência.